Olá, eu sou a Dani Junco, fundadora da Bitumami, e essa é a trilha Legado, edição Tentantes, realizada pela Bitumami e apresentada pelo O Boticário. E eu tô aqui para falar de um assunto que é a pressão social na jornada da mulher tentante. A maternidade parece que ela tem um fio que deveria acontecer no tempo certo, como se o amor tivesse o jeito certo de acontecer as coisas. Ele vai encontrando os seus caminhos. Mas sempre tem aquelas frases, né? E aí, quando é que vem o netinho? Não vai dar netinho pra sua mãe, não? E aí, quando é que vem o segundinho? Né? Então, perguntas que acabam atravessando essa jornada que já é tão pesada, e tão complexa e tão solitária. Hoje a gente vai bater um papo aqui para conversar sobre esse lugar e para dar a intenção das pessoas de entender o quanto frases soltas ou conversas sem nenhum tipo de embasamento podem machucar a saúde emocional e saúde dessa mulher que já está num processo super complexo para si, e criar essa comunidade apaixonada por mulheres tentantes também, a fim de que elas tenham um caminho mais bacana de fazer as coisas, porque elas podem contar com mulheres. Então eu tô aqui com duas mulheres incríveis, com a Nanda, que já é mãe do bem, e pelo que eu entendi, está na jornada tentante aí, né, Nanda? Exatamente. Vamos bater um papo. Prazer, muito prazer, muito obrigada de estar aqui. A gente já falou muito sobre isso, já sentiu aqui de onde vai o papo. E a Aline é jornalista, fundadora do Mães ao 40, e recebe várias mulheres tentantes para conversar sobre isso. Deve ter muito causo e frases como essa. E o grande objetivo aqui é que a gente converse e que a nossa conversa chegue nessas mulheres. Muito legal um dado que a gente viu num dos episódios, que é 18% só as mulheres tendo tempo de acertar e engravidar no período de um mês. E a gente sempre fica nesse lugar de que, não, é super fácil engravidar, a gente nasceu para isso, minha gente. E aí, quem não tá com esse processo, que agora tem uma segunda possibilidade de gravidez, vontade de gravidez, agora você está uma mulher tentante, certo? Sim, exatamente. Então me conta a jornada de agora. Agora tentante. Como bem foi muito fácil, agora tentante eu comecei a aprender quando é o ciclo, o quando que desce, quando que eu tô ovulando, quando que eu não tô. Porque com um filho, as coisas mudam, né? A vida sexual já muda. Então, a gente tem que ter ali uma tabelinha, um controle para entender. Agora a gente tem que dar o nosso melhor. Então, mesmo a gente fala sobre filho, isso. né, gata? A gente já tem que dar uma atenção melhor, né? Com o filho, as coisas mudam um pouco mais. E o primeiro ano do bem, a gente tentou. E aí, eu comecei a ficar muito frustrada. E aí, eu falei, não, vamos parar. Vamos parar. E realmente, a gente parou um pouco. A nossa relação foi melhorando. E agora, a gente não coloca tanto como tentante para não vir aquela carga, aquela pressão. A gente falou assim, vamos deixar livre, vamos acompanhar quando tá ovulando, mas eu não quero ficar com aquela pressão, mas não adianta. Quando desce a menstruação, eu falo, puxa, não deu certo. Nossa. Ainda tem uma pressão, sabe? Por mais que a gente não coloque um rótulo, tipo tentante, é uma pressão, porque a gente acaba estando nesse caminho da tentante, né? Eu adorei, sim, várias palavras pra gente lidar aqui, que eu acho que a Aline, como especialista, pode trazer, porque é engraçado você trazer assim, a gente não tá falando que a gente é tentante, como se a gente fosse afastar a preocupação, né? Aí você falou a palavra rótulo, e eu gosto que essas coisas venham até pra gente desmistificar, porque você é uma mulher tentante com o que você sabe de conhecimento lá, ouvindo o que as pessoas estão falando. Não chegamos nem na pressão social ainda, tem uma pressão de vocês dois. Sim, não, tem uma pressão minha, eu acho, principalmente. Acho que do nosso companheiro ou da companheira é diferente, mas é uma pressão minha mesmo, e de não expor muito sobre o assunto, de ser mais reservada, com medo do julgamento, ou com medo de não dar certo e também ser julgada. E vários medos, eu acho, que acontecem e que eu acho que também atrapalham no conseguir aí. Eu acho que tem um monte de coisas que tem que ser tratada na terapia, que agora eu dei uma pausa. Mas sempre fiz terapia, agora eu dei uma pausa. Porque eu queria ter esse momento comigo mesmo, sem terapeuta, sem nada. Eu falei, não, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui comigo. Então, tem uma pressão, sim. Ô, Aline, reconhece esse padrão? Porque, assim, estamos aqui num padrão de confusão mesmo, né? Num outro episódio, a gente tava uma pessoa que estava mais tempo tentando, que sabia lá o que estava fazendo, e estava falando sobre tentante de um jeito mais seguro, né? Uhum. Você me parece que está nesse processo de entender o que está acontecendo. Reconhece isso? Acontece muito lá? Conta lá. E tem uma diferença, né? Porque quando você já se conhece, então, por exemplo, tô há 1 ano tentando. Já sei, então, que quando você tá tentando há 1 ano é caracterizada em
infertilidade. E aí já é um parênteses interessante pra gente começar essa conversa, porque muita gente não sabe, mas infertilidade é uma doença. Uma doença, tem CID, deveria ser reconhecida e respeitada como merece, infelizmente não é. E fica sempre essa coisa, né? Ah, enquanto menstruo engravida, ainda tô menstruando, minha menstruação tá regular. Então parece que é assim, não, é só um lance de sorte de eu acertar aqui o dia certo e vai dar bom. Só que não. E aí tem isso. Quando você tá nesse processo de tô tentando há alguns meses, já tive filhos, que aí também é um ponto. Não é uma mulher infértil que nunca tentou engravidar, tá conhecendo o corpo agora aos 40. Ela sabe que ela tem essa capacidade de ter filhos, ela sabe que ela tem a capacidade de ser mãe. E aí não conseguir o segundo traz várias dúvidas, tipo, será que eu não tô conseguindo ter relação no dia certo? Será que é hora de partir pro tratamento? Mas eu já tive filho. Será que Deus quer? Mas será Porque que tem Deus umas quer? coisas, né? Vem tudo isso, né? E Tem aí essas vem, frases, né? mas será mesmo que é o peso da idade? Mas são só 3 anos de diferença. Então, assim, acho que tem várias coisas aí pra olhar. Então, o não se reconhecer como tentante ainda é uma forma de você não precisar olhar pra aquele Eu problema. acho que é de se esquivar da responsabilidade. Lidar com assim, ele tipo como isso. realmente algo que tem que ser encarado e de repente vai precisar de tratamento, de repente vai precisar de outras coisas. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é esse. O fato dela já ter sido mãe também dá uma bagunçada na cabeça, né? Porque você fica, ué, mas Que não pode ser só a idade. Que houve, né? E aí, Dani, que entra, porque essa, né, infertilidade secundária, que é quando você já conseguiu ter um filho e não consegue o segundo, pra mulher tá muito relacionado com a idade. Então, eu lembro até da Débora Seco trazer isso em algumas falas dela quando ela teve a primeira filha, ficou tentando um segundo um tempão, não conseguiu e falava, poxa, mas eu já fui mãe. Então, a idade tem um peso, a gente sabe, as chances de engravidar nos 40 anos, elas são menores, né? Não é que é impossível, pode ser que você seja surpreendido no próximo mês, né? Pode ser que você até Já desencane esteja, né, agora não saiba. e deixe rolar e daqui 2 anos tá grávida. Acontece isso, sabe? Porque é isso, a gente não tem 100% de garantia de como está ali, de quando vai acontecer. Mas aí é importante ter na cabeça. Eu quero mesmo? Eu quero muito? Eu quero pra esse ano? Eu quero por quê? Por que eu quero mais um? E aí, esses questionamentos também começam a entrar pra validar tudo isso e validar essa força de não. Eu quero muito, então eu vou buscar ajuda e vou fazer a minha parte. Apesar de não haver garantias, né? Eu Então, recebi até uma proposta para fazer todo esse fertilização e tudo, né? E eu fiquei com medo, porque eu falei, poxa, mas eu vou encher meu organismo de hormônio, vai ser uma loucura, sendo que eu ainda posso tentar mais um pouco. Aí fiz todos os exames, tudo em ordem, tirei tudo isso daí da frente também, para saber se tem algum problema. Mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo, Genuíno porque eu, seu não, eu, medo. não- eu Muito nunca genuíno. tomei. Ninguém fala disso abertamente. não. Muito Eu não genuíno. tomo anticoncepcional há 20 anos. Tomava quando era bem mais nova. E aí pensei, poxa, vou ter que me encher de hormônio, vai ser saudável isso, vale a pena, sabe? Sim. E a frustração de você fazer isso, chegar no final, não deu certo. Acho que o mais difícil é não ter a garantia. Isso que é mais difícil. Ainda que você, né, foi procurado por alguém, enfim. Agora pensa quando você também tem que fazer, porque tem isso, tem a parte emocional que você tá E tendo tem os que exames lidar. dela que deram ok, e ela fala, eu vou olhar isso aqui agora, eu não vou olhar isso agora. Só que aí, Dani, nesses exames ok, outro parêntese. Aham. Porque é muito comum. As meninas me escrevem assim, Aline, eu tô ótima, meus exames estão todos ótimos. O que é? Que exames são esses que você fez, que estão Não, todos são ótimos? específicos de... Porque a gente fertilidade. confunde um pouquinho, a gente vai a vida inteira no ginecologista e faz os nossos exames, transvaginal, ultrassom de mama, nananã, Papa Nicolau, sempre tudo ok. E você fica, nossa, tô zerada aqui, ó, com medo da gravidez na adolescência, com 40 anos. Ai, que medo de engravidar. Esquece uma pílula, quem toma e não tá querendo naquele momento, já fica, meu Deus, tô grávida. A gente não conhece o nosso corpo, entendeu? Eu sou essa daí. Não, você tá com medo da gravidez na adolescência. Eu tô na gravidez na adolescência, aos 44 anos com aqui, medo da gravidez gente, na meu Deus. adolescência. Interessante. E aí não conhece, e aí tem essa confusão, porque quando a gente tá falando de fertilidade, existem exames específicos, que não são geralmente solicitados pelo ginecologista de rotina. Eu Então- quero dar essa pausa sobre conhecimento. Acho que é por isso que esse programa é tão importante. Então, guarda aqui. É interessante a gente também não receber essa informação, às vezes, nem dos médicos que estão junto com a gente. Porque eu tô com 44 anos, nunca ninguém me disse sobre congelamento de óvulo quando eu era mais jovem. Nunca ninguém teve essa conversa comigo, porque parte do princípio que, teoricamente, engravidar vai ser assim,
né? Então, eu acho muito importante olhar para isso, porque as mulheres tentantes sempre ficam nesse sentimento de culpa. Ué, todo mundo engravida assim, e não é todo mundo que engravida assim. Eu acho que é por isso que a gente está conversando. E aí eu queria trazer para a pauta, né? Você é produtora de conteúdo hoje, está na internet, trabalha com a internet, os seus trabalhos transpassam muito a internet, está todo mundo na internet. Sim. E às vezes a gente vê alguns conteúdos mostrando a mulher de 45 anos consegue super engravidar agora, a ciência está super ajudando ela, vai tudo dar certo. E aí, né, tem todos esses extremos, assim, né? Então, não se preocupa com isso agora, aos 30, porque a tecnologia tá aí, tudo vai ser resolvido no estalar de dedos. E aí eu queria ouvir agora da Aline, depois eu vou passar para você, como que os canais de comunicação e a mídia que não são especialistas, falando de assuntos como esse, a qualquer tempo, de qualquer jeito, prejudicam também o trabalho do corpo médico, prejudicam a cabeça das mulheres e das suas famílias, né? Isso faz algum sentido o que eu tô falando? Total, faz total sentido, Dani. Aí, assim, essa falta de conhecimento, ela é geral, tá? Eu vou dar um exemplo por mim. Eu sou jornalista há 15 anos escrevendo para mulheres, escrevo sobre saúde há muito tempo. Quando eu me dediquei ao Mãe aos 40, faz 5 anos, eu fui com uma pauta de empoderamento. Eu falei, a mulher pode o que ela quer, no tempo que ela quiser, não vem falar que ela tá velha pra ser mãe, não. E entrei firme nessa pauta. Só que aí eu fui atropelada, porque começaram a chegar casos reais, que não basta menstruar para engravidar. E foi aí que eu me deparei primeira vez com a palavra reserva ovariana. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aquelas mulheres também nunca tinham ouvido falar disso. Conta um pouquinho mais pra gente então, sobre isso, Aline. A reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a gente tem nos nossos ovários. Ela começa a ser produzida quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe. E aí você nasce com aqueles milhões de óvulos. Quando você entra na puberdade, você tem só uma parte desses óvulos. E aí, com 40 anos, você já tem muito menos. Porque seu corpo tá se preparando para acabar aquela fase, para outra fase. Então, esses óvulos, além de ter menos quantidade, eles também sofreram todo o impacto do tempo. Tem menos qualidade. Tem menos qualidade. Só que a gente não sabe disso. Essa conversa não chegou na gente, porque a gente foi no ginecologista e a conversa que teve foi de planejamento familiar no sentido de contraceptivo. Não foi de... Você já pensou quando você quer ser mãe? Porque, pensa, com 30 anos, você já pode fazer essa pergunta pra uma mulher. Você pensa em ser mãe? Super. Você tem um parceiro? Você tem esse desejo? Entender, encaminhar, né? Falar sobre planejamento reprodutivo é muito mais do que falar sobre congelamento de óvulos. Só que a gente não entende nada disso. Então, imagina, ela vai lá, ouviu que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, você desencana e você vai seguindo sua vida. E vamos combinar? Mulher de 40 anos hoje, olha aqui, eu tô quase lá. A gente tá ótima, gente. A gente tá ótima. Você pega as fotos das nossas mães e avós com 40 anos, era outra pessoa. Outro lugar. E aí isso camufla, né? Porque a gente tá empoderada, a gente tá seguindo, a gente tá fazendo tudo que a gente quer, só que os nossos ovários não acompanharam essa evolução. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, quando eu também comecei nesse discurso de vou combater esse etarismo aí, porque a mulher pode ser mãe a hora que ela quiser. Aí você olha na mídia, você vê um monte de famosa grávida com 40 e poucos anos e fala, imagina. Eu consigo. Aí você vê a prima da amiga que engravidou com 45, você fala, não, consigo. E aí, Dani, a realidade é que há 5 anos eu acompanho mulheres que não conseguem. Né? Então, não é que aos 40 você não possa engravidar naturalmente. Você pode, muitas engravidam, mas não é a regra. Não é a regra. E eu é acho importante que isso é um ter pouco isso em mente. libertador também, de saber que não é a regra. Aí eu corto pra você, Nanda, e penso assim, não quero falar sobre isso, tô aqui levando a minha vida, né? Não fico confortável, estou num projeto incrível de mães tentantes, né? Aí eu fico tentando, nesse meio do caminho, entender. Tô com vocês, vou participar. Eu queria te ouvir. Uhum. O que te moveu? De você ler esse projeto e falar, cara, eu quero estar num negócio desse. Não só porque eu tô tentando um irmãozinho pro bem, mas por quê? Eu acho que o que me moveu foi eu realizar que é um assunto muito delicado para mim e eu me sinto sozinha porque eu não falo sobre ele. Então, eu não falo muito com as minhas amigas, porque tem amigas que me recriminam, você é louca, você vai querer outro. Tem outras que falam, eu tenho certeza. Tem outras que simplesmente ficam quietas. Então, assim, é uma coisa que eu ainda não tive a coragem de externalizar. É isso, externalizar? Tá ótimo, tá nem sei se existe essa palavra. A gente faz o que a gente quiser, a gente inventou agora. E aí... Mas existe, foi tá? exatamente isso. Por isso, eu falei assim, acho que eu preciso, como voz, porque eu acabei me tornando uma voz muito poderosa, muito influente, que eu também tive que aceitar como, nossa, você deu a volta por cima e tudo. E talvez esse seja o momento de eu estar falando sobre isso.
Talvez não, né? Porque é o momento, né? A Já gente tá estamos já tá aqui. aqui, exatamente. Eu fico emocionada, porque eu fico imaginando a sua decisão passou por muitas camadas. E aí eu Muitas. queria trazer, já que você trouxe essa fala, não, algumas amigas é, né, ignoram, não quero falar sobre esse assunto, outras mulheres questionam a sua decisão, não respeitam ela ou te apoiam. E isso dá um sentimento de tô sozinha mesmo. E aí eu queria puxar essa conversa para essa linha de rede de apoio. Sim. Porque já é complexo, tô tentando aqui fazer um paralelo complexo, né? Já é complexo quando a gente fala de rede de apoio e maternidade. Eu queria falar um pouco agora sobre rede de apoio de mulheres tentantes. Olha que novo que a gente está fazendo nesse conteúdo aqui, gente. Sim. Então, a gente está falando de uma maternidade idealizada e de luto. Porque enquanto ela não acontece, no outro episódio a Mariana falou: estamos estou esperando meu filho. Né? Tá grávida, não estou esperando meu filho. Eu acho isso tão potente. Sim. Então, como é que a gente consegue juntas contribuir para a criação de uma rede de apoio de mulheres que estão tentando? Dani, você sabe que ela falou uma coisa muito importante, né? Que é não se sentir segura, confortável, às vezes com vergonha de falar. E isso tem um paralelo muito importante com a nossa sociedade. Por quê? A fertilidade, ela sempre foi valorizada, né? Nossa, não posso ver um varal de cueca, se eu passar embaixo eu engravido. Imagina uma tentante ouvindo isso. Ai, gente. É muito triste, entendeu? E aí, o que acontece é que a tentante, onde ela vai, ela só vê grávida. E aí ela fica com aquela sensação, todo mundo engravida menos eu. Você acha que ela vai se sentir confortável de vir aqui, né, e falar, puxa, eu tô tentando engravidar e não tô conseguindo? É como se fosse um fracasso pessoal, assim, algo que eu não consigo, entendeu? E assim, isso é muito importante, porque nos grupos de apoio, eu coordeno hoje 2 e tem um que é muito movimentado, a gente vê essas falas, assim, diariamente. Dá uns exemplos. pra Diariamente. gente. Então, por exemplo, ai, gente, tem gente que fala, sabe do quê? E que só fala lá, eu tô morrendo de inveja da minha irmã, porque ela tá grávida. Uau. A minha melhor amiga tá grávida, eu não quero olhar na cara dela. Eu tô com raiva dela. Por que que ela conseguiu? Ela nem queria. Tipo, até arrepia, né? É tipo um negócio assim. Nossa. E você tem que validar esse sentimento, porque a raiva faz parte, a culpa faz parte, o medo faz parte, mas você não pode deixar que eles façam morada em você. E você também não pode se culpar por uma coisa que não depende de você. Né? Então, por isso que as redes, quando você começa a olhar, e aí você vê que tem uma mulher na mesma situação, uma mulher muito pior que você, uma mulher que, nossa, tá tentando há muito tempo, você fala, não, peraí, aqui eu tô acolhida. Não, tem mais gente passando por isso? Não sabia. Porque as pessoas não falam, é igual aborto espontâneo. Você só consegue chegar nesse assunto quando você abre, aí se tá numa roda de 10 amigas, 3, 4 ali já passaram também. Aí você fica sabendo. Mas sem você abrir, você não vai ficar sabendo. Então ali é um espaço seguro, onde elas contam, e é muito comum elas falarem assim, gente, só vocês sabem que eu tô nesse processo. Nem minha mãe sabe. Uau. Nem minha irmã sabe. Então, é uma rede muito segura e por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade nos grupos que a gente participa e, né, quem são os mediadores desses grupos, o que tá acontecendo ali dentro, porque tem de tudo, assim. Tem gente dando receita de garrafada pra engravidar, tem gente falando pra ficar de perna pra cima, tem gente falando pra beber o primeiro xixi da manhã, tem de tudo, Dani, assim, imagino. é uma loucura, entendeu? Tem naturalizar e tem normalizar, que são coisas diferentes, né? Exato. Então, se você pega os dados e a ciência, naturalmente é complexo engravidar. Naturalmente tem os dias certos. Naturalmente, uma série de coisas que, vamos dizer, de 50 anos pra cá, a nossa alimentação não é a mesma. O nosso mercado de trabalho não é o mesmo. 100 anos pra cá, vamos dizer um número grande aí, né, de uma geração. Então, assim, a gente fica olhando que também outras coisas aconteceram no nosso exterior que dificultaram uma coisa que ela não é tão natural assim. Eu adoro pensar, mas uma mulher engravidar é natural. É porque você vê a barriga, né, Dani? Normalizaram esse contexto, esse conceito. É. Querer engravidar é normal. Primeiro, que tem um monte de mulher que não quer. Né? E ela também é invalidada na vontade dela. Tem um monte de mulheres que querem, estão tentando, que também não estão no jogo, não estão na conversa. E eu acho que o nosso papel aqui é normalizar essas conversas que é natural. Ô, Dani, olha que importante, né? Porque, assim, a grávida, ela tá sendo vista. Você não tem como esconder uma gravidez. A gravidez tá ali, tá na cara de quem quiser. Gostou, não gostou? A infertilidade, não. Ela é invisibilizada, ela é invisível. É uma dor que não é palpável. É uma doença que não é palpável. Não tem... tá doente aqui, ó. Põe um remedinho que vai curar. Só quem tá enxergando é quem tá vivendo. E aí, imagina, a gente tá falando de tentante.
Essa palavra, até onde eu saiba, ela nem existe no dicionário. Se ela existe, é muito recente. A gente está trazendo para uma conversa aberta com a sociedade de uma grande marca algo que é muito relevante. Corajoso, hein? Vamos combinar que é corajoso? Muito corajoso, é muito relevante. Corajoso. E que precisava alguém abrir essa porta. Porque ela tá só nos subnichos, falada ali meio de cantinho, baixinho, porque ninguém pode ouvir. Agora pensa, essa mulher tem apoio de quem? Se ela não conta isso para ninguém. É uma causa, Dani, que a gente precisava ter políticas públicas, a gente precisava ter muito mais cobertura, a gente precisava ter muito mais coisas. Só que eu tô aqui sofrendo minha dor quietinha, me sentindo culpada e só vou falar aqui. Então, assim, o papel social que tá acontecendo aqui hoje é muito relevante. É tirar um negócio que ninguém conhecia, só quem conhece é quem passa, e trazer para todo mundo enxergar. Até porque a gente, por exemplo, eu não passei por isso. Então, é aquilo, eu não alcanço a dor. Né? Mas eu posso ser empática e posso fazer parte de um exército de pessoas que vai estar junto com essa comunidade olhando para esse lugar. E eu acho isso muito poderoso, porque quando você consegue falar com que os homens estejam falando isso, as políticas públicas estejam falando isso, as mulheres que são mães e que não tiveram esse desafio também olham para isso com... Não, peraí, calma, minha amiga, eu sou mãe, mas a minha amiga tá passando por isso. Como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar? E eu acho que eu escutei coisas aqui, por exemplo, que me despertaram pro meu projeto, pro meu trabalho. Nossa, isso aqui eu preciso melhorar lá na Bitumami, isso aqui eu não tô olhando, isso aqui eu posso dar um reforço. Eu acho que falar sobre isso é esse lugar. E aí quando você traz, Nanda, que você tá dividindo com poucas pessoas... Né? É deixar invisível também esse lugar, sim, né? Quem se divide com hoje? Como é que é a sua rotina? Eu acho que a culpa ela vem em vários momentos. Eu também me senti culpada quando engravidei facilmente, porque todo mundo, como assim, você engravidou? Então, ela vem de todos os lados, a gente tem que filtrar. E nesse desafio novo de tentante, eu ainda não estou sabendo filtrar, porque é um desafio novo. Né? Tá poroso, tá ainda tá, saindo, né? Exatamente. Então, é uma forma de proteção, uma falsa proteção, né? Porque eu tô me protegendo e não tô falando, não tô dividindo, e isso vai nos deixando mais com problemas e, enfim, vai deixando mais difícil, né? O caminho. Como é que é o seu parceiro nessa rede de apoio? Então, eu acho que só ele tá sabendo disso, sim. Então como é que tá essa rede de apoio que é ele? Não, eu acho que ele sempre, como sempre, muito parceiro, e tá animado, agora a gente tá mais seguro, porque a gente teve, né, momentos de insegurança, vamos ter ou não vamos ter. Então, isso me dá uma força, porque é ele que tá ali do meu lado, mas é só ele mesmo, ele tá super ajudando, e aí vamos fazer exame, tá tudo certo. Ele ainda não fez, é importante também, é um ponto bem importante. Já ia falar disso, já fez exame. Os exames que eu disse que eu fiz foram específicos mesmo pra isso, porque eu fui na médica, falei, tô querendo engravidar e tal. Mas acho que um ponto também muito importante é o homem fazer exame também, né? Porque aí você tira, não tem nada, aí beleza, então agora vamos lá. E vamos ser mais firmes na tabelinha ali. Excelente, excelente. Agora falando sobre a pressão social mesmo. Eu acho que é bem legal a gente trazer esses barulhos externos que acabam reorganizando ou organizando nossos movimentos. Porque algumas mulheres têm essa fortaleza em si. Ela escuta alguma coisa e ela fala... E deixa isso, e escuta e sai, né? Escuta e sai. Mas, quando vem de pessoas muito próximas, que a gente ama muito, os nossos pais, os nossos irmãos, é muito complicado, né? Então, assim, por que a pressão social faz tanto barulho na nossa cabeça, Aline? Tem um motivo para isso? Por que ainda é tão barulhento, sendo que o desafio, no final das contas, se eu tiver que investir, o dinheiro é meu, né? Se eu tiver que passar por isso ou desistir disso... O desafio também é meu. O porquê que ainda escutar os outros é tão complicado para nossa saúde emocional? Olha, acho que como a gente está falando especificamente de mulher e de tentar ser mãe, durante muito tempo ser mãe foi uma validação para a mulher, né? Então, acho que passa muito por esse caminho do tipo, eu preciso provar para mim mesma e para todo mundo que eu posso isso aqui, entendeu? Porque eu nasci para isso. Eu tenho ovário, eu tenho útero, eu tenho tudo aqui. Como que eu não consigo? Então, e assim, isso não é uma decisão que, nossa, a pessoa acorda e faz, chega nessa conclusão. Não. Às vezes ela nunca pensou, assim, conscientemente sobre isso, mas tá ali, né, tá no entorno e ela tá vendo as pessoas. Tá nos primeiros brinquedos, né, gente? Vamos combinar? Tá nos primeiros brinquedos. Exato, a gente foi educada pra isso. Então, eu acho que passa muito por essa questão de validação, assim, de tipo, eu me sinto completa com isso. Inclusive, Dani, tem
algo que é muito importante, assim, nos grupos e conversando com as tentantes, especialmente as que adiaram, que é um sentimento do tipo, assim, Caramba. de invalidar o caminho até aqui. Isso é muito, assim, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque na maioria das vezes são mulheres que estão muito bem. E se a gente for ver, tá no melhor momento para ser mãe, gente, porque já tem alguma estabilidade financeira, já sabe um pouquinho melhor o que quer da vida, o que não quer da vida. Tem ali um amparo e tem pesquisas que mostram que filhos de mães de 40 anos ou mais, eles são psicologicamente mais saudáveis. Tem estudos americanos que mostram isso. Porque Uau. é uma mulher mais madura, que já viveu mais coisas e que se preparou para aquilo, né? É uma pena mesmo que nossa biologia não acompanhe. Mas, Ô, assim, minha gente. é o melhor momento, se você for pensar, né? Em qualidade de vida, em poder pagar uma escola legal, em poder proporcionar uma vida bacana para essa criança. Uma pessoa de 25 raramente vai ter. muito E ela sorte. tá com a fertilidade bombando. É o melhor momento para engravidar. Então, assim, eu acho que passa muito por esse caminho mesmo, dessa autocobrança e dessa vivência que ela tem ali, de validação dela mesmo, sabe, assim? E às vezes até de ver o entorno, pessoas que nem estavam querendo e conseguirem. Ela fala, poxa... Ana, você valida essa ideia? Tipo, agora Depende. com 40... Tá, acho que é legal eu trazer acho um que são dois contraponto. pontos de vista. Como ela disse, quem é tentante sem filho, eu acho que esse ponto de vista é perfeito. Conta na sua Agora, tentante quem que é tem um tentante filho. com filho, eu sou adotada. Então, eu tenho um ponto de vista de vamos tentar engravidar e, independente, a gente ainda quer adotar mais uma criança. Então, a gente tem isso. Você tem esse A gente caminho. tem esse caminhos, caminho. né? É. E não que Tá claro que e você não, tem esse e caminho. não colocando regra que não foi mãe ainda, não tem essa opção. Eu acho que é muito da cabeça da pessoa. Mas eu não concordo 100% por conta disso. Não tem aquela frustração de eu quero ser mãe e não consigo. Eu acho É que é outro, diferente. outro Então, são diferente. dois É pontos, muito né? diferente. Eu acho que a gente tem uma outra Muito mãe diferente. tentante aqui, né? E a validação dessa mãe tentante também, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, mas você já tem um, tá bom demais, pra que você quer... Nossa, mas você tá vai ter que querendo passar por tanto isso. segundo, passar por tudo isso, você já tem um, né? É como se a dor dela fosse menos dor do que a quem não tem nenhum, né? Então tem esse ponto também. E o fato de você ter tido filhos muda tudo. Eu acho que muda muito sobre Sim. isso, assim. Muito sobre esse lugar, né? Que a gente acaba sendo mais invalidada nesse grande Eu acho que espaço. quem ainda não teve essa oportunidade acaba se sentindo mais invalidada. Então eu vou me manter nesse lugar que a nossa, né, convidada que tá nessa fase agora tem mais de 40 anos, tem um filho, né? E eu queria trazer um pouco um olho aqui para essa conversa em relação ao que está acontecendo ao redor da gente. Então, como é que o mercado de trabalho escuta esse período? Porque uma coisa é você tá indo, a pessoa do seu time tá grávida lá, você tá vendo, você tá percebendo, e aí você tá lidando com ela. Ou então ela saiu para licença maternidade, retornou sabendo que a criança tá lá, e aí você tem outro jeito de lidar com ela. A sociedade já não lida bem com esse processo. Como, principalmente o mercado de trabalho, acredita com as coisas que você escuta nos seus grupos, e você também nos seus trabalhos, acredita que ela cuida ou olha para a mãe tentante? Como é que os líderes... As mulheres falam para o seu time que estão passando por FIV, que estão passando por essa série de coisas, como é que o entorno fica sabendo disso? Principalmente no mercado de trabalho. Porque ela tá aplicando hormônio, isso mexe com toda a estrutura emocional dela também. Tem essa conversa no grupo? Me conta um pouco. Imagina. Se ela não conta nem pra mãe, imagina no trabalho. Até porque a gente tem aí, né, o dado que muitas mulheres são mandadas embora quando volta da licença maternidade. Ela chega lá com a notícia que tá grávida, meio que o cara tem que engolir. Não tem muito o que fazer. Tá grávida, tá grávida. Vamos ver o que a gente faz com isso aqui. Vamos usar a lei, né? Vamos usar a lei. Ninguém fica feliz, Dani, né? Vamos ser sinceros. Ai, vamos comemorar. Complicado. As pessoas que trabalham no entorno podem ficar felizes, mas pra empresa... Tem uns 5 minutos de... Tá bom. Fica assim, ufa, como Vamos a gente entender faz... agora. O que a gente faz agora? Só que ela tem uma realidade ali, não tem como mudar. Agora, aqui não tem. Imagina como que ela chega e fala, viu? Eu tô tentando engravidar, meu sonho é ser mãe. Não. Ué, mas eu achei que seu sonho era ser promovida. Então, ó. Não é óbvio? Então, ó, Né? não dá mais pra promover a fulana, porque o sonho dela é ser mãe. Ai, nossa, porque... Nossa, tá fazendo tudo isso pra ter filhos. Então, se na família já é difícil ter abertura, no trabalho, mercado de trabalho. ela vai contar com uma amiga próxima, pra alguém ali. E sabe o que elas fazem? Elas mentem. Elas falam que foram no dentista. Queria chegar nesse lugar. Que foi uma ginecologista normal. Que hoje eu tinha um exame pra fazer. O papo de tô em tratamento ou
gente, hoje não tô bem, tô alterada aqui porque tô com uma bomba de hormônios no meu corpo, tô passando por um processo de FIV. Esse papo, claro que ele deve acontecer vez ou outra, mas não é o comum dentro de um corporativo. Nossa, isso mexe demais comigo. Eu fico até arrepiada aqui, porque a gente, de um lado... Você ainda tem que esconder, né? Você ainda tem que esconder. E de um lado, olha a potência desse lugar. Olha a potência como soft skills mesmo, como habilidades socioemocionais para usar no trabalho. É uma mulher que tá tentando uma coisa complexa, lidando com todo o entorno, fazendo um tratamento, colocando grana na mesa. Olha essa profissional também, como ela é capaz de passar por cima de qualquer coisa. A gente não consegue falar a verdade. E o quanto isso também é prejudicial, sobre estresse. Até aí você fica... O tratamento, aí você também não pode largar o trabalho. Porque mas aí você ouve assim, relaxa que você engravida. Como? Como é que relaxa pra engravidar? Né? E olha o peso disso. Então, assim, você só não engravida porque você é uma louca, neurótica, estressada, que só pensa nisso. Entendeu? Tem que deixar de pensar nisso. Ó, que outra culpa, né? Ah, com certeza. Loucura. E aí, assim, a gente percebe que tem as fases do tratamento, e algumas fases você faz um determinado procedimento, e tem até X dias para entender se vai passar para uma próxima fase do procedimento. E esses X dias tem um jeito de se portar mesmo, né? Porque ali, sim, tá acontecendo uma mudança no seu corpo. E você não consegue, às vezes, trocar, por exemplo, com a sua família. Você vai viajar com a gente pro Natal para Fernando de Noronha? Não. Não é uma família. É um absurdo. Nossa, não acredito. Pra Fernanda, você não quer ir? O que aconteceu? Você tá brigada com seu irmão? Não, eu só não quero ir. E aí ninguém sabe. Já passou por algum episódio dessa parte de tentantes que você tá e você precisou... Ai, gente, eu não vou, não. Eu tô aqui ou guardando dinheiro pra fazer isso, ou me preparando, ou realmente estou me conectando melhor com o meu parceiro. Já passou por alguma coisa assim? Não, na verdade não, porque a nossa realidade é bem diferente da... Nossa família, somos mesmo eu, o Mac e meu filho, aí hora ou outra a gente encontra com os pais do Mac, meus pais já são falecidos, então a gente não tem tanto essas oportunidades e tal. Quando a gente faz alguma coisa, a gente planeja ali juntos, ou não planeja, simplesmente vai. Mas já tive, sim, inclusive nasceu junto com o Ben, uma conhecida amiga, hoje é amiga, e ela fazia tudo isso, e teve vários momentos, ela não posso, preciso fazer isso, não posso viajar de avião, agora eu não posso não sei o que lá, e era assim, foi um processo muito longo, algumas vezes não deram certo, e até isso me deixa assim, de tipo, eu acho que eu não tenho coragem de fazer, é muito trabalhoso, muito hormônio, muito desafiador, e eu acho que eu não estou preparada para isso. Então, até essa experiência que eu tive bem paralela, bem distante, eu via que era bem difícil. E ela estava ali naquele momento sozinha, porque nem eu entendia. Ô, Dani, isso que ela tá trazendo é importante. Porque, assim, cada mulher é única, tem sua história e seus objetivos, né? E a forma, os caminhos que quer chegar, aonde quer chegar. E ela já demonstrou que tem outros caminhos. Então, isso também é importante. Eu sei o meu limite. Porque não é porque todo mundo tá com dificuldade para engravidar que tem que ir pra fertilização in vitro. Não. Você tem limite emocional para ir? E às vezes ela quer e não tem o financeiro, que é o que acontece com a maioria. Mas às vezes também tem aquela falsa ilusão de que a FIV vai resolver todos os problemas. E não Ela pode trazer muito mais problemas ali ela não vai também. resolver todos os problemas. Ela pode sim, ela otimiza a chance de você ter seu bebê nos braços, ainda mais para quem quer passar por essa experiência de gestar, ainda mais quando é o primeiro filho. Então, para essa mulher, tem muito esse desejo pela FIV. Agora, aqui com outra história, não tem tanto esse desejo, né? Porque ela já viu que tem outros caminhos, ela já conhece os próprios limites e fala, será que eu vou querer me submeter a tudo isso? Né? Ou será que não é melhor a gente ir para um outro caminho aqui? Então, isso é importante também, você olhar para você e perguntar, qual que é o meu limite, né? Qual caminho que eu quero seguir nisso? Entende? Vamos construir aqui, como pessoas que se importam, um cenário ideal, tá? Vamos dizer aqui que a gente conversou muito sobre isso, esse grande projeto aqui, que é o primeiro, foi um pontapé, começamos a discutir, vamos abrir vários fóruns, vai ser uma revolução. Vamos criar
Eu gosto muito de pensar nisso, é assim que eu crio minhas coisas, cara. Eu já crio, já vejo grandes fóruns, já vejo um mês inteiro dedicado a isso. E eu já tô aqui na piração A grande. gente precisa tanto. Eu tô aqui pirando, gente. Vamos jogar essa energia aí pra acontecer. Tô aqui nessa grande criação, assim, né? Desse lugar. E eu acredito, eu sou uma otimista realista. Eu acho que a gente, como mulher, a gente já conquistou muita coisa. Se eu fizer o raciocínio lógico da minha mãe, da minha avó, o que a gente está vivendo hoje aqui é um movimento. Então, eu estou querendo criar um cenário ideal. A taxa de natalidade, ela se movimenta para baixo mesmo, independente se isso é um desafio da mulher, ou ela querer ou ela não querer. A gente está discutindo coisas assim, né? Então, eu não vou nem pegar a estatística, vou pegar minha mãe, por exemplo. Foram 14 filhos, Uau. né, na casa da minha mãe, certo? Então, minha mãe teve aí 13 irmãos, aí vem 3 filhos que minha mãe teve e eu tenho o Lucas. Né? Então, assim, é um movimento mesmo das mulheres tentarem entender e saberem quais são seus limites, o que querem e o que não querem, né? Então, por isso que esse assunto tentantes, ele é tão tão importante para que elas consigam se organizar também de maneira anterior. Então, eu queria pintar com você aqui, Aline, um cenário ideal. Se você tivesse hoje, depois de tudo isso que a gente fez, essa revolução, qual é o cenário ideal que você imagina? Qual política pública está acontecendo hoje? Passamos o tempo, vamos para frente. Qual política pública estaria acontecendo hoje? Como que as redes de apoio estariam organizadas? Que frases que a gente nunca mais escutou em relação a mulheres tentantes, né? Então, como é que é esse mundo novo? A gente não tem ninguém olhando para isso. A gente tem, claro, né, no SUS, enfim, alguns lugares apoiando isso, mas ainda é muito pouco, é muito reduzido. Convênio médico não precisa cobrir nada, nem exame. Você vai fazer um exame de reserva ovariana ou antimileriano, não cobre. Não cobre nada. Não cobre nada. Então, assim, nosso mundo ideal que a gente está desenhando, próximo do ideal, tem aqui esse tem pedaço. Tudo isso. Hoje tá tudo na conta da mulher, do casal, enfim, da pessoa tentante ali. Tá tudo na conta dela. Se ela quiser, ela que dê seus pulos e faça acontecer. Não tem, assim, responsabilidades, né? Não tem ninguém olhando pra isso. Não tem ninguém olhando pra isso. A gente não tem uma lei sobre isso. E vale dizer, ter filhos, querer ter filhos, é um direito reprodutivo. Assim como querer não ter. Entende? E a gente só tá nesse direito, que é muito validado aqui no Brasil, né? O direito à anticoncepção. E aí aqui, a gente tá olhando que você recebe lá essas pessoas todos os dias, né? Você percebe que tem um tempo até elas chegarem no grupo e compartilharem essa conversa? Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, eu sou uma mulher tentante. Elas conseguem hoje nomear o que tá acontecendo com elas e elas abrem ou elas esperam para esquentar? Como é que é essa chegada numa comunidade de mulheres tentantes? A maioria abre, porque eu acho que o mais difícil é ela chegar, ela entender que aquele lugar é um lugar dela, né? Ela entender que aquela é uma rede de pertencimento. Então, já nomeei, sei que eu sou tentante, preciso de ajuda, deixa eu buscar minha rede. E raramente, assim, alguma entra e fica quietinha lá há muito tempo. Às vezes ela até pode ficar. E às vezes a gente ouve assim, oi meninas, tô no grupo há 2 meses, tava aqui só acompanhando, mas hoje a fulana falou um negócio que é justamente o que eu tô vivendo, então, também já passei por perda, tô com trombofilia, enfim, descobri endometriose. Nessa identificação das histórias é que elas vão trazendo as próprias histórias, né, e se ajudando muito. Então, no grupo é realmente um lugar de segurança, assim, que a gente sente, sabe, assim, que elas estão ali dentro e elas se sentem à vontade pra falar, e muitas vezes elas trazem, gente, não contei isso pra ninguém. Muitas vezes elas contam, Dani, positivo primeiro dentro do grupo. É sério? É sério. Gente, acabei de pegar aqui o teste, nem meu marido sabe ainda. E é muito comum, assim, a foto do teste. Isso é um positivo mesmo? Isso é um positivo mesmo? É muito comum. Gente, e aí começa, né? Não acredito! Uau, que incrível, não sei o quê. E todo mundo ali naquela movimentação. Ou às vezes ela tá enxergando um positivo e aí vem um, eu olho e falo, não, isso não é um positivo. Aí vem um e fala assim, então, amiga, tenta fazer de novo, né? Porque essa listrinha, essa segunda, né? Ela não tá tão aparente ainda, pode ser o horário. Tenta fazer de novo. Você vê que tem um jeitinho de falar, porque no fundo ela sabe que não é. Mas para aquela mulher, ela viu ela viu ali um rastro, para ela entende? Então, é muito interessante acompanhar isso, né? E ver o quanto realmente esses grupos tem essa força, sabe? Eu fico escutando e fico preocupada com um pedaço que é um sentimento de que a gente tá nessa corrida e que essa corrida tem um ponto B, né? Então você corre e tem um ponto B, certo? Que é a gravidez. Nem sempre tem, né? Nem sempre. Como é que a gente lida com isso, gente? Sabe? Porque
quando ela fala, não vou mais desse ponto. E não quero adotar uma criança. Eu realmente não vou ser mãe. Eu queria conversar agora sobre essa pressão social dela, da rede social, porque assim, tá todo mundo esperando o resultado positivo. Tá todo mundo aqui, esperando, esperando, esperando. E aí tem um belo dia que às vezes ela já desistiu, né? Porque às vezes eu acho que desistir é uma das melhores coisas, partes do plano. Exato. Na vida, tá? Não é só em relação a tentantes, assim. Às vezes desistir faz parte do plano e eu acho que ele tem que estar. E às vezes é o melhor plano. E às vezes o melhor plano é desistir. Porque desistir sempre fica num lugar de fracasso puro. Eu acho que não é nem de perto fracasso. Que é uma porque escolha saudável, dependendo do processo, né? olha tudo que ela fez pra conseguir chegar onde ela é o melhor tá. que você pode fazer por você. Cara, é o melhor que você pode fazer por você e pela sua família que está fora. A gente teve esse pensamento de falar. Então, eu queria só ir chegando aí, se encaminhando pro nosso final, mas pensando o seguinte. E as que não engravidaram? E as que não? Né? Então, às vezes, ela também já desistiu. Ela não tá tentando mais. Mas você já tem assuntos, né? Vocês todos aí. Gente, é o seguinte. Não acaba por aqui. Não dei o que tinha que dar. E aí ela se sente também responsável em dar para essa pressão social uma resposta, um final, um the end, sabe? Assim, fica com o sentimento. E aí, aquele negócio lá das crianças, rolou? Né? Então a gente fica o tempo inteiro nesse lugar. Deu errado? Deu certo, deu errado? Então eu queria escutar um pouquinho esse lugar. Posso falar? Por favor, porque até agora a gente tá falando, parabéns, amiga, deu certo. E quando ela fala, é isso. Dani, eu acho que o mais difícil é ela chegar nessa decisão, assim. E muitas vezes ela chegou e ainda não reconhece. E eu vejo pessoas de tentantes, de grupos de tentantes, estimulando isso a qualquer custo. Então, cara, E eu acho isso muito perigoso, porque é isso, desistir não é fracassar. Eu vou trazer aqui um exemplo da Dani, tá? Dani Martins, uma seguidora do Meus 40. Ela passou por 5 perdas gestacionais. Ela tem todos os nomes das crianças dela, fez uma tatuagem. E esse processo fez ela dar um mergulho nela mesma, que foi o mais profundo que ela já fez. E ela saiu desse lugar e um dia ela me escreveu e falou assim, Aline, eu decidi que eu não quero mais. Pra mim deu. Eu tô me acabando, a minha vida tá girando em torno disso e eu sou muito mais do que isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender que realmente você é muito mais do que isso. Dando certo ou dando errado é não invalidar a sua história e é se entender nesse lugar, sabe? E pode dar errado, Dani. E pra muitas vai dar. Pra muitas desse dar errado, né? Esse não final feliz que a gente quer tanto. E aí que é a importância da terapia, e aí que é a importância dos grupos, das redes, e aí também que é a importância de, muitas vezes, algumas pessoas escolherem ficar mais quietinhas. Porque se ela tiver uma decepção, ou se ela em algum momento decidir mudar de rota, ela não deve explicação pra ninguém, sabe? Exato, porque eu fico muito nesse lugar. Pô, quero mudar de rota, não quero mais. E aí a pessoa tem que dar satisfação. E ela se sente nesse lugar de eu preciso alcançar isso aqui. E muitas vezes ela realmente já não quer mais. Ela sente que ela não tem mais força, mas ela tem uma autocobrança no sentido, mas eu não alcancei o que eu precisava alcançar. Então, aí quando chegam esses relatos, e aí esses relatos não chegam nos grupos, tá? Esses relatos, eles chegam Então, é isso que eu tava querendo privado. chegar, é isso. Eles não chegam no grupo, eles chegam no privado. E eu sou muito consciente de falar, eu acho que você já deu o seu melhor nessa jornada. Você precisa de ajuda? Preciso. Tem psicólogas de tentantes que atendem gratuitamente, eu direciono para esses grupos, entendeu? É um paralelo com o luto? É um luto. É total um luto. Porque ela, imagina, você dedicou tempo da sua vida num planejamento, numa meta, numa realização que não aconteceu. Você não tem o troféu para apresentar. Você não tem, você não foi selecionada. Nossa, eu Entendeu? fico muito emocionada, porque acho difícil não pegar isso e não projetar pra vida pessoal. Muito difícil. Das outras coisas, assim. Então, será que eu sou boa profissional? Então, será que eu sou boa parceira? Será que eu sou boa filha? Será que eu tô dando certo como amiga? Eu acho muito complicado. Então, por isso que eu te perguntei, a minha pergunta era essa, se quando elas também chegam nessa fase, se elas vão no grupo contar. Não, né? Não, elas não vão. Elas vão Um lá tabu no dentro do direct. tabu aqui. Elas vão dentro do direct. Porque elas acham que se elas falarem isso lá no grupo, elas vão... Incentivar alguém também. elas sei vão lá. tirar alguém da rota, elas vão Nossa. fazer alguém desacreditar, entendeu? E aí elas falam assim, Aline, então, queria te falar, né? E algumas me seguem há muito tempo. Aí, às vezes, eu vejo e falo, nossa, fulana tá aqui ainda. E vou lá e pergunto, e aí, com 3 anos?
E aí, o que aconteceu, né? Engravidou? Você também quer o desfecho, né? Eu Engraçado também quero o isso. desfecho. Engravidou, não engravidou, como é que foi? E assim, quando não ela realmente... Claro, quem tá, né, na terapia, quem tá ali já tem mais ferramentas pra lidar com isso e já vai mais decidida pra esse desfecho. Aham. Quem não tá, muitas vezes vai fazer o quê? Vai de novo jogar pra debaixo do tapete. É quase um subgrupo dentro do subgrupo, É o né? submundo do submundo. Agora aqui, um novo grupo que das pessoas que realmente decidiram não ser mães mais, por nenhuma das vias, por nenhum Não, dos e meios. Dani, vou te falar, não eu já você. fiz conteúdo sobre isso e depois eu me perguntei, puxa, mas será que eu devia fazer? Porque tá todo mundo dizendo que vem aqui que eu tenho a fórmula da sua gravidez. Nossa, gente, eu pesquisei muito na internet. Tem Todo mundo tem a fórmula da gravidez, tem umas Dani. chamadas no final assim. Ao final deste vídeo, você vai engravidar na primeira FIV que você fizer. E eu falo, galera, pirada. Estão nadando de braçada nessa vulnerabilidade. Ah, Dani, exato. Então acho que dá um infelizmente. outro episódio essa Total, conversa. total. Então, Nanda, eu queria, pro nosso fechamento aqui, que você, já que o seu microfone ainda tá tímido, começando a falar sobre isso, se abrindo, eu acho muito corajoso você estar aqui com a gente hoje, eu queria que você deixasse um recado, mas para as pessoas que estão mais parecidas com você, no sentido de já tem um filho, né, tá numa segunda possibilidade de infertilidade secundária, se for o caso, ou ainda tá na tentativa, a gente tá entendendo o que tá acontecendo, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres também que estão te escutando, que ainda estão se guardando e se posicionando nesse lugar. Eu acho que o recado que eu tenho para dar é que hoje eu já tô saindo daqui mais leve. Que bom. Que compartilhar isso ou com alguém, ou com, de repente, agora eu lembrei dos pais ali, das mães, né, da escola do bem, uma ou outra a gente compartilha também, que é do meio. Talvez os amigos não entendem, as amigas não entendem. Eu acho que compartilhar isso é muito importante. E saber que não tá sozinho. Que eu tava me sentindo sozinha até entender que não, tem um mundão aí de tentantes. Então seja bem-vindo oficialmente à nossa comunidade. Né? Aqui não tem como você se sentir sozinha mais. Aline, quer deixar um último recado? Gente, Pensa assim, vou te dar um negócio agora assim. Pensa que você vai sussurrar agora. Um único recado, o último recado, assim. E que todas as mulheres tentantes do mundo inteiro, não importa em que fase de criança, vão te escutar. Tá, vou deixar um recado, vou até olhar ali pra câmera. Isso, bola pra câmera. Primeira coisa, você não é menos mulher por não conseguir ser mãe. Acho que esse é um grande recado. Segundo recado abra o seu coração para as tantas possibilidades que tem de ser mãe. Porque não é só gerar que é ser mãe. Ser mãe é muito além disso. E às vezes está precisando olhar pro limão, fazer dele uma limonada, tem uma possibilidade batendo na tua porta e você não tá olhando para ela. Então acho que é isso, assim. E acho que o mais importante, Dani, esteja em paz com a sua decisão, seja ela qual for. Seja ela qual for. E se precisar, fecha a porta, fecha a janela, não fala com ninguém, sabe? Vai quando você se sentir segura. Mas se precisar de apoio também, encontre grupos, né, que te acolham, porque isso faz toda a diferença. Então, que bom que a gente está finalizando aqui a nossa conversa e dizer que você pode encontrar esse grupo aqui, essa comunidade que está se formando, essa grande voz, essa união de vozes de mulheres em fases muito diferentes e que uma não julga a outra. Você pode escolher maternar, por exemplo, que não tem a ver com ser mãe diretamente, mas tem como cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo que conseguem olhar para esse lugar. Você pode decidir ser mãe por várias vias, você pode fazer o movimento que você quiser, que nada disso vai invalidar a sua dor, a sua jornada, quem você é, a mulher incrível que você está se tornando todos os dias que você decide alguma coisa, seja lá qual for, e quero que você se sinta, assim como a Nanda se sentiu, eu espero que você também se sinta aqui no nosso projeto. Eu quero agradecer mais um episódio da nossa Trilha Legado, a edição Tentantes. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Muito obrigada.